Para que vocês entendam o motivo desse vovô e essa netinha estar com um lacinho no nariz, eu vou explicar para vocês aqui o porquê. Gente, a Sarinha, ela tinha machucado o pezinho, então tinha saído até a pelinha do dedinho. E ela estava chorando muito, muito mesmo. E o vô, ele fica agoniado quando vê ela chorando, gente. Vocês não têm noção. Então, para tentar acalmar ela, ele pegou o lacinho do bolo, pôs no nariz dele, depois pôs no nariz dela. Esse vídeo foi muito engraçado, meus amores. Todo mundo deu risada. Se você chegou até aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Meu Deus, tá parecendo Presente. presente da avó.